Bom dia a todos, que a paz de Jesus possa estar entre meio de nós. Não estava no programa a hora que eu saí de casa, fazer a palestrinha, tá? Mas eu já fiz algumas anotações e nós vamos usufruir em conjunto de mais esse momento sagrado, esse momento muito importante. E agora que eu sentei aqui, eu me lembrei de uma senhora daqui de Campinas, no bairro do Jardim Chapadão. O filho dela desencarnou e os meses foram passando e ela cada vez mais desesperada. E, num dado momento, ela via que não tinha mais jeito de melhorar. Aí ela aceitou o convite de uma amiga para ir até o Chico Xavier, para ver se ela recebia alguma palavra de consolo. Mas ela foi porque não tinha mais jeito, mas ela foi desacreditada. E lá chegando, ela deu o nome do filho, como todos davam, né? E a reunião lá com o Chico correu normalmente. E a hora que foi lida as mensagens, Chico psicografou, tinha uma mensagem para ela. E o filho começou a falar, e ela, pelas dicas que o filho estava dando, ela pôde constatar que tinha alguma coisa diferente mesmo, que pudesse ser o filho dela. Mas quando o Chico psicografou o final da mensagem, o filho pedia para a mãe que fosse no quarto dele, no guarda-roupa dele, abrisse aonde tinha as camisas e que no bolso da camisa xadrez dele tinha uma mensagem para ela. Só de falar a gente arrepia, uma coisa tão sutil, tão simples. E ela falou, tudo bem, mas ela não estava acreditando naquilo. Como? Bolsa, camisa xadrez? Como que vai falar isso, né? E aí ela quis fazer a viagem de volta rapidinho. E ela abriu a porta, já correu para o quarto dele, viu a camisa que ela sabia que ele tinha, e no bolso tinha um bilhete. Mãe, não fique triste, eu não morri. Eu estou vivo. E daí em diante, a vida dela deu uma tremenda guinada. Ela começou a ter a certeza de que o filho não havia partido e começou a olhar tudo de forma completamente diferente. É como se uma nova vida tivesse começado a ela. E ela sentiu isso através de uma coisa mais real, de uma coisa material. E a gente pode refletir através de quantas e quantas formas sutis Deus, a espiritualidade, nos envia recados, mensagens, aconselhamentos, que nós, se tivermos a sutileza de perceber, a gente vai assimilando e se norteando no caminho da nossa vida. É o que nós precisamos, saber o caminho correto a percorrer. Só que muitas vezes, enquanto a espiritualidade está procurando nos transmitir algum auxílio, através de algum aconselhamento, nós estamos sustentando, alimentando a expectativa de que nós queremos que Deus nos ajude do jeito que nós achamos que tem que ser. Que as pessoas não estão sendo conosco do jeito que a gente acha que elas precisariam ser. E aí nós estamos dando abertura que precisa. É como se viesse o auxílio no sentido e nós saímos pela lateral.
porque não está havendo aquela afinidade de objetivos, porque a gente se autodá a receita, e normalmente são receitas que nós achamos que convém para nós achamos que é o melhor, mas muitas vezes Deus sabe, a espiritualidade sabe que não é o melhor para nós, e a gente passa às vezes uma vida inteira insistindo e ainda desencarnamos nos vitimizando de que as coisas não fluíram para nós do jeito que a gente gostaria que fluísse, tá? Então vamos prestar atenção nos simples, na sutileza de aconselhamentos, porque nenhum espírito vai falar, você tem que fazer assim, você tem que fazer assado. Não, nós temos o livre-arbítrio. Agora, muitas coisas boas, como os próprios conteúdos das obras espíritas, é para a gente refletir. E aí a gente vai tirando as conclusões. Agora, se a gente quiser tirar a conclusão assim, e tapando tudo, nós não vamos chegar a nada. Vamos ficar em falta com o tempo que Deus nos concedeu. Uma outra coisa que eu gostaria também de comentar sobre, vocês talvez já tenham ouvido, já tenham lido, mas isso é uma coisa que me chamou muita atenção também, e eu acho que acontece muito com a gente. Num livro de Emmanuel, Psicografia de Emmanuel, não o protetor do Chico, é do Emmanuel, do Centro Espírita Nosso Lar. E nesse livro tem a seguinte orientação, né? Mostra, e aí o que eu vou falar pode ser voltado para o centro espírita, pode ser voltado para qualquer templo religioso, tá? Pode ser voltado no âmbito familiar, que um espírito que comandava obsessores do plano espiritual, tá? Então, ele delegou tarefas para determinados espíritos obsessores subordinados a ele. E, olha, vamos pensar que fosse em relação a trabalhadores de um templo religioso, seja de que religião for. Olha, aqui tem fulano, tem ciclano, tem beltrano, então cada um de vocês, para que haja uma desarmonia nesse templo religioso, cada um de vocês vai ter que mostrar para mim o resultado de um trabalho de vocês, para ver quem que vai corresponder às minhas expectativas de comandante, de obsessores do plano espiritual. Então você vai se voltar para a Dona Maria, você vai se voltar para o trabalhador seu José, seu Joaquim, e delegou, mas não falou de que forma cada um deveria agir. Era o que ele queria ver, a competência de cada um, tá? Então, procurou facilitar para que a pessoa começasse a refletir em coisas que normalmente a contrariavam, e que ela tinha tendência à enxaqueca, e que ela, pensando naquilo, fosse dar uma enxaqueca, e ele iria favorecer ela dando brecha, aquele que foi para cumprir uma missão, né? Para ver se ela começasse a faltar no compromisso religioso dela. Só que ela ficava baqueada, sentia dor de cabeça, mas não o suficiente para derrubá-la. E ela se esforçava, de vez em quando até faltava, mas o resultado estava sendo favorável para o bem-estar do trabalho dela, favorável para ela. Então, ficou por aí. Outro é uma pessoa muito nervosa, irritada,
que tinha muita tendência, tropeça daqui, tropeça de lá. Ele falou, vou procurar transmitir processos de irritação para ver se ele dá brecha. E aí, quem sabe, às vezes se machuca e fica um bom tempo sem ir, para desarmonizar o templo religioso, tá? E aí esse conseguiu alguns feitos, mas não totalmente, porque era uma pessoa persistente, que vacilava nos pensamentos, mas depois caía na real, pedia as bênçãos e persistia. Faltava algumas vezes em função desse teste, dessa tarefa que tinha sido enviada para esses irmãos. E foi assim com vários. Chegando, finalizando o prazo que tinha sido dado, eles voltaram para dar um retorno para o comandante deles, né? E o primeiro caso foi o que eu falei para vocês. Tentou, faltou algum dia, mas uma pessoa de muita fé e recebia muita assistência espiritual pelo próprio merecimento dela. Então ela fraquejou, mas superou, não deixou que abalasse. O outro também levou tombo, se quebrou numa coisa e outra, balançou, mas não teve o êxito que o comandante queria. E um deles, para finalizar, ele chegou e aí o comandante prestou mais atenção. Falou, e aí, o que você tem a falar? Mas o espírito, o comandante das trevas, já tinha observado tudo, queria ver a reação dele ao falar. Ele falou, então, comigo foi assim, eu não precisei fazer nada de diferente. Eu podia ter usado determinados artifícios, mas me veio na mente só de ficar sugerindo para esse trabalhador desse templo religioso de que ele não servia para nada. E eu comecei a passar essas ideias e esse trabalhador balançou. No que ele balançou de insegurança em relação à própria conduta dele, aí eu reforcei algumas ideias, em que ele não servia para nada, que ele não era importante para ninguém, que ele não era capaz de fazer as coisas que ele deveria fazer, e que a vida dele iria ser sempre assim, não iria mudar em nada. Então, para que ele vai tentar fazer alguma coisa no templo religioso, se na realidade ele não é capaz? E foi assim, eu passei essas ideias para essa pessoa, e essa pessoa simplesmente assimilou e passou, a partir daquele momento, vivenciar essa postura de uma baixa estima e de que não servia para nada. Tá? E aí ele foi avaliado como sendo o trabalho dele, apesar de muito sutil, mas com muita inteligência, ele obteve o resultado que o comandante das trevas queria e que os outros tiveram mais trabalho e que não conseguiu fazer com que surtisse efeito. Tá? Então, por que é importante isso? Para a gente avaliar o quanto nós precisamos estar conectados positivamente. A nossa vibração não é que nós vamos sair rezando o terço, aonde estamos com Bíblia, Evangelho segundo o Espiritismo debaixo do braço. Não é nesse sentido. É aquela postura de confiança, de fé. Ai, Marilda, fala de confiança e fé, você não sabe o que eu estou passando. Você não sabe dos problemas graves que eu estou passando. Mas é aí que a gente tem que ressaltar. Porque se nós estivermos fazendo a nossa parte, inclusive a nossa parte de resgatar da nossa história mais ou menos distante e da nossa conduta de hoje,
que nós estamos sempre tendo que arcar com as consequências das nossas escolhas, o que vai acontecer? Mesmo estando em situações difíceis, e dentro da doutrina espírita a gente sabe que nós vamos passando as necessidades, as dificuldades, segundo os nossos merecimentos, segundo as nossas necessidades, porque tem aquilo que é expiação, é resgate de coisas que nós fizemos no sentido de nos educarmos. Esse resgate pode ser de vidas passadas, como pode ser o de hoje. De repente, algo que eu fiz hoje está refletindo em mim consequências, ou boas ou não boas, hoje mesmo. Mas tem aquelas provas para ver como que nós estamos na condição de alunos da escola da vida. Tá? Então, mas Marilda, como que eu sei que é uma coisa, como que eu sei que é outra? É o que eu falei na palestrinha semana passada. Não adianta a gente querer ter muitos detalhes, que não vai ser permitido as coisas funcionarem do jeito que nós queremos ficar perguntando, e nem sempre convém. Mas, se diante de qualquer situação, a gente tem a postura de fé, de confiança, uma das coisas que nós vamos sentir é que a ansiedade vai ficando para trás. Porque a ansiedade que está tomando conta em grande parte das pessoas, eu posso me incluir tranquilamente dentro dela, é aquela expectativa, mas expectativa do quê? Se eu tenho que viver o presente? Expectativa do quê? Se eu tenho que dar conta do meu passado? Tá? Então, essa fé, essa confiança, o que vai acontecer? Vai nos acalmando. Vem aquele problema que eu não estou entendendo, mas ele está chegando. Espera aí. Vou respirar fundo, vou mentalizar o alto, buscar força e ver qual a melhor maneira de eu enfrentar esse problema. Esse problema pode ser financeiro, pode ser muitos problemas emocionais, desarmonia em família, pode ser perda de um ente querido, seja o que for, é manter o equilíbrio. E aí nós vamos nos sentindo fortes para darmos continuidade à nossa luta, à nossa jornada. Então, isso também que eu tinha projetarmos. Tá. Hoje de manhã eu estava ouvindo, é bem curtinha, é um médico contando algumas histórias de Chico Xavier, de Bezerra, né? Então ele fala que o Chico contou que uma vez o Chico saiu de São Leopoldo, de Pedro Leopoldo, e foi se mudar para Uberaba. E lá em Uberaba, o Chico foi até uma livraria. E lá, escolhendo algum livro para contar, o moço, o atendente, muito simpático, falou para ele, quis puxar uma prosa, falou, de onde que o senhor é, né? Ele falou, eu sou de Uberaba. Ele falou, por um acaso o senhor conhece o Chico Xavier? Ele falou, eu sou o Chico Xavier. Ele falou, estou sentindo que bem que o senhor gostaria de ser o Chico Xavier. Aí o Chico falou para ele, e eu gostaria, com sinceridade, de ser o Chico Xavier que você está esperando que eu seja. Olha a humildade do Chico. E só para dar outro exemplo curto, para depois a gente comentar, na época que Dr. Bezerra de Menezes era político no Rio de Janeiro, tá? E num dado momento de folga, aquele médico, aquele político, estava mexendo lá na parte da frente da casa com plantações. E aí chegou uma senhora, deu uma batidinha na grade, bom dia, bom dia.
é aqui que mora o Dr. Bezerra de Menezes, o senhor poderia chamar o Dr. Bezerra para mim? Ele falou, pode falar, a senhora já está falando com ele, né? Não, o senhor não é o Dr. Bezerra, o senhor é jardineiro da casa, tá? Então, a hora que eu ouvi esses dois casos tão simples, eu pensei o seguinte, e vocês acreditam que hão de convir comigo, qual a expectativa que eu projeto, por exemplo, para você, Vânia? O que eu acrescento que de repente não bate com aquilo que você é? Então, às vezes a gente vai ou endeusando, né, determinadas pessoas, e depois essas pessoas não agem do jeito que a gente queria que ela agisse. Essa pessoa me decepcionou. A Marilda, fazendo assim, teve um momento que eu tive processo de depressão muitos anos atrás. E hoje eu avalio quem tem, avalio profundamente. E aí, uma pessoa amiga que me quer muito bem, falou para mim, Marilda, mas você, filha do seu Antônio, você fazendo palestra no centro, você com depressão? Eu falei, bem, porque nós estamos todos no mesmo processo de luta e de superação. As pessoas te qualificam e esquece que você é uma criatura como todas as outras. De repente o Paulo pode ter mais paciência do que eu, mas eu posso, em outros aspectos, ter superado alguma coisa que ele ainda não superou. Assim com o Fábio, assim com o Sérgio. E é assim. Então, quais as expectativas, vou eu falar de família de novo, que nós ficamos projetando nos nossos familiares? Será que nós não estamos esperando demais deles? Nós sabemos que eles poderiam se doar mais no contexto familiar, mas de repente eles estão dando o que eles têm para dar, e eu estou achando que eles deveriam dar mais. E por outro lado, como eu estou me enxergando? Como pessoa, como vizinha, como participante numa casa espírita, como mãe, como sogra. De qualquer forma, como que eu estou me enxergando neste contexto de vida? Porque, às vezes, eu posso estar me dando tantas qualidades e eu estou vivenciando uma fantasia, e se é fantasia, ela não é a pessoa real, né? E aí, nossa, eu sou tudo de bom, eu sou paciente, eu tenho harmonia, tantas qualificações, e depois, se as coisas de lá não saem como eu quero em relação a mim, eu fico me vitimizando o tempo todo. Aí, essa vitimização vai atraindo irmãozinhos que às vezes se sentem vítimas também. O fato da gente se sentir vítimas não quer dizer que nós somos, porque na realidade, será que existe alguma vítima no contexto amplo de todas as nossas existências, né? Então aí acaba havendo um desencontro que gera uma desarmonia, e essa desarmonia que é gerada, às vezes a gente sustenta, está aqui encarnado, desencarna em desarmonia, permanece lá em desarmonia, fica o tempo que for permitido lá e reencarna, continuando a se fazer de vítima.
tá? Eu acho que essa questão, para mim, é chave. Não vitimizar, não se vitimizar, tá? Olhar de fato para dentro da gente, para ver nossas qualidades e ver as coisas que nós estamos sendo incoerentes, naquilo que nós estamos em harmonia. E é assim, retrovisor, olha logo e olha para frente, senão você vai bater o carro. Passado, ai, graças a Deus, já não lembro mais do meu passado triste. Que pena. Alguma coisa, de vez em quando, a gente tem que lembrar para não cair no mesmo erro. Mas lembrar tendo aproveitado as lições. Tá? Porque o passado, como retrovisor, eu olho para ele, o tempo vai passando, eu estou vivenciando aquela história. É uma alternativa, a escolha é nossa. O mesmo passado, eu olho, relembro, puxa, como hoje eu estou diferente, como eu aprendi com aquela situação. E assim a gente vai se acalmando interiormente. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Tá? São lições assim simples, porque o que a gente tem visto demais é as coisas, as situações emocionais do mais jovem, dos adolescentes, dos idosos, dos adultos, crianças, pedindo ajuda. E nós estamos todos inseridos no contexto, só que em maior ou menor intensidade. Então, é porque nós precisamos nos suprir de um remédio que se chama reforma íntima. Isso, eu posso ter trilhões de dólares na minha mão. Eu não encontro esse remédio em farmácia nenhuma. Não tem para vender. E se alguém receitar, não precisa nem comprar, porque não corresponde à realidade. Mas é um alto esforço. Ai, meu Deus, está tudo tão difícil. Eu não consigo ver uma luz no final do túnel. A luz não está no final do túnel. A luz está aqui, ó, dentro de cada um de nós. O que nós estamos fazendo para acendermos essa chama de dentro de nós? Porque a luz está lá. Ai, estamos todos no mesmo barco. Tem jeito não. Não. Cada um tem o seu leme para se conduzir no barco. Porque se alguém quer ir para a direita, para norte, para sul, para o que for, nós temos o livre-arbítrio para seguirmos em função das nossas escolhas. Então, o leme é de cada um. A luz, não precisamos buscar lá fora, é intensificá-la em nosso interior. E o que vai acontecer? Ai, Marilda, que bom, quando chegar nisso, sem nenhum problema, tudo... Não, mundo de provas e expiações. E depois vocês acham, quando estivermos no mundo de regeneração, vai ser tudo paz e amor? Não é assim, vamos continuar com os problemas. Então, sempre condizente as lições com o nosso grau de evolução. Uma vez o pai da Leila, o Nedir, numa palestra lá na Mimi, ele falou que quando a gente adentra no ambiente religioso, por exemplo, vamos falar nós no centro espírita, né? Se alguém pisa no seu pé, você está tão no momento zen, tudo bem, com essa energia, que a pessoa pisou, você pede desculpa para ela. Você entendeu? Então, às vezes a gente está num ambiente, como vamos supor, nós aqui, o ambiente está favorável ou não para nossas reflexões? Está. Um ambiente maravilhoso, como em muitas igrejas evangélicas, católicas, centros de umbanda, em ambientes religiosos, tá? Mas a questão é a hora que a gente sai daqui, porque às vezes tem alguém que costuma nos acompanhar e que nós damos brecha,
que quando chega ali na porta, o mentor que está tomando conta da porta já vê se é alguém que vem no sentido de aproveitar, que tem o merecimento de entrar, por mais necessitado que seja o espírito, ele vai poder entrar. Agora, dependendo das intenções, se a espiritualidade achar que não vai ser o ideal que entre, que pode desarmonizar, então ele pode ficar lá esperando. Aí quem ele estava acompanhando, a hora que sair, o que acontece? A pessoa dando brecha, ele volta a acompanhar. Deu para entender o raciocínio, gente? Tá? Vânia, eu comecei quase 10h10, vamos mais 5 minutinhos? Tá bom assim? Então, e outra coisa que eu gostaria, praticamente, para a gente finalizar, que se por um lado, em momentos de fragilidade, nós damos brechas para irmãozinhos que não vão trazer assim bons pensamentos, boas sensações para nós, o inverso também vale, porque nós aqui estamos na condição de espíritos encarnados. Se nós estivermos sentindo alegria, ânimo e coragem no nosso coração, isso não se perde, se propaga. E aqueles que estiverem afinados, dando condições e intensidades diferentes, mas de atrair isso de bom, nós estaremos, no bom sentido, influenciando. Pode ser espíritos encarnados e desencarnados. E se nós estamos tristes, com desânimo, sem coragem, a gente levantar da cama, nós estaremos também influenciando, reforçando quem está vibrando na mesma faixa. Então isso vale de nós para com outros encarnados e desencarnados, tá? E vale de espíritos desencarnados em relação a nós encarnados e a outros espíritos, porque a matéria é uma vestimenta. Então, é como se existisse tudo e que essas possibilidades independem de estarmos com a matéria ou não, da gente influenciar e de sermos influenciados, tá? Por que vale a pena a gente procurar aprender, procurar se ligar à espiritualidade? Porque senão, só para fechar, o caso daquela mãe que desencarnou, e ela estava num processo de desequilíbrio muito grande no plano espiritual e muito revoltada, porque ela queria ver a família e ela não estava conseguindo ver a família, né? E vai passando, e cada dia era uma eternidade para ela. Eu quero estar na minha casa, eu quero estar com a minha família, né? E ela chegou a ponto de falar: se for para eu ficar sem poder ir na minha casa e ver minha família, eu vou me tirar a vida. Eu vou me tirar a vida, desse jeito não é vida para mim. Só que ela já estava desencarnada. Vocês entenderam? Então, o esclarecimento, o estudo dessas obras espíritas abençoadas, que vão nos mostrando opções saudáveis de vida eterna, vamos aproveitar, vamos acrescentar a cada momento algo em nós, para que a gente possa, devagarzinho, dando passos equilibrados e sempre com muita fé, com muita coragem, fazendo a nossa parte, e Deus está olhando por todos nós. Que Jesus abençoe a todos, um feliz cada novo dia de oportunidade que Deus nos concede. Muito obrigada.